nossas aulas, não é? Então, maximizando a derivada direcional. Não é? Então, suponha que tenhamos uma função f de 2 ou 3 variáveis e considere todas as possíveis derivadas direcionais de f em um ponto dado. Não é? Então, isso nos dará a taxa de variação da função em todas as direções possíveis. Podemos então perguntar em qual dessas direções f varia mais rapidamente e qual a taxa máxima de variação. Então a resposta a essas perguntas é dada pelo seguinte teorema. No nosso caso, teorema 15. Suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis. Não é? Então o valor máximo da derivada direcional, não é, vai ser o módulo do vetor do gradiente da função. Okay? Então ele ocorre quando o vetor u tem a mesma direção que o vetor gradiente. Então, uma pequena demonstração. Da equação 9 ou 14, nós temos que a derivada direcional da função na direção de u é igual ao gradiente de f vezes o vetor unitário u, não é? Que vai ser igual ao módulo do vetor gradiente vezes o módulo do vetor unitário vezes o cosseno de θ. Como o módulo do vetor unitário é 1, não é? Então teria o módulo do vetor gradiente vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor gradiente, né, entre o gradiente da função e o vetor unitário. Então, o valor máximo de cosseno de θ é 1. E isso ocorre quando θ é igual a zero. Okay? Portanto, o valor máximo da derivada direcional, né, é o módulo do vetor gradiente. E ele ocorre quando θ é igual a zero, ou seja, quando o vetor unitário tem a mesma direção e sentido que o gradiente da função. Um exemplo aqui. Se f de xy é igual a x vezes e elevado a y, né, determine a taxa de variação de f no ponto P, coordenadas 2 e 0, na direção de P, né, ao ponto Q, de coordenadas 1, meio e 2. Então, outro item, que direção f tem a máxima taxa de variação e qual é a máxima taxa de variação? Então, primeiro calcularemos o vetor gradiente. Não é? Então, o vetor gradiente, não é? O vetor gradiente da função, não é? Ele é o vetor de coordenadas, não é? Onde a primeira derivada parcial em relação a x e a segunda a derivada parcial em relação a y. Não é? Então, lembra aqui como é que eu derivo isso aqui. Seguindo a regra da cadeia, né? Eu vou simplificar um pouco. Né? Derivando isso em relação a x dá... Né? Como isso aqui é um produto, poderia dizer que é a derivada da primeira vezes a segunda, ok? Né? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Né? Então, a derivada de x aqui é 1, né? Vezes e elevado a y, né? Mais a primeira, né? Vezes a derivada da segunda em relação a x. Só que a derivada de e elevado a y em relação a x é zero. Né? Então, ficaria, né, com e elevado a y, ok? Então, está aqui, né? E elevado a y. A segunda, né? Derivando isso aqui com relação a y, né? Eu vou falar um pouquinho mais simplificado, né? Se eu derivar o expoente, eu tenho 1. Né? Então, vai ser 1 vezes x vezes e elevado a y. Dá uma estudada nisso depois, se tiver dúvidas. Né? Então, o gradiente da função, né? No ponto 2 e 0, né? Vai ser justamente o vetor de coordenadas 1 e 2. Por quê? Quando eu fizer y aqui ser 0, e elevado a 0 dá 1. Né? E aqui, quando x for 2 e y for 0, vai dar 2 vezes 1, né? Que é 2. Então, o vetor unitário na direção PQ, né? De coordenadas menos 1, 5 e 2, né? É o vetor U de coordenadas 3 quintos negativo e 4 quintos. Né? Então, logo, a taxa de variação de f na direção que vai de P a Q, né? Vai ser o valor da derivada direcional no ponto, né? 2 e 0 aqui, na direção de U. Então, vai ser o gradiente da função no ponto 2 e 0 vezes o vetor unitário. Então, esse gradiente a gente já calculou anteriormente, não é? Está aqui, 1 e 2. Esse aqui é o vetor unitário. Né? Fazendo um produto escalar entre dois vetores. 1 vezes menos 3 quintos, 2 vezes 4 quintos. Né? Quando você fizer os cálculos, você vai ver que vai dar menos 3 quintos mais 8 quintos, que dá 5 quintos, que é o próprio 1, que vale 1. Ok? No exemplo 6 agora, 6b, né? De acordo com o teorema 15, né, f aumenta mais depressa na direção do gradiente. Ok?
Então, a máxima taxa de variação, né, é justamente o módulo, né, do gradiente no ponto dado, né, no ponto 2 zeros aqui. Né? Então, vai ser o módulo, né, de 1 meio, né, que é justamente a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é raiz de 5. Né? No exemplo 7, suponha que a temperatura em um ponto x, y, z do espaço seja dada por, né, t de x, y, z, né, igual a 80 sobre 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3y ao quadrado, onde a temperatura T é medida em graus Celsius, né, e x, y e z medida em metros. Em que direção, no ponto de coordenadas 1 e 2 negativa, a temperatura aumenta mais rapidamente? E qual é essa taxa de aumento? A taxa máxima de aumento. Né? Então, gradiente de T. Né? Vamos calcular a função da temperatura em relação a x, multiplicar por i, em relação a y, multiplicar por j, e em relação a t, multiplicar, em relação a z, multiplicar por k. Né? Vou só lembrar aqui, né, como é que eu derivo isso aqui. Né? Isso é um quociente, então eu tenho uma derivada da de cima vezes a de baixo, menos, né, a de cima vezes a derivada de baixo, né, sobre a expressão de baixo ao quadrado. Né? Falando simples assim, então você vai ver o quê? Se eu derivar de cima vezes a de baixo, a derivada de 80 é zero. Então, vezes a de baixo vai dar zero. Menos a de cima, que é 80, né, vezes a derivada da de baixo, né, do denominador. E qual é a derivada do denominador? Só que eu tenho que derivar aqui em relação a x. Né? Vai ser 2x. Então, vai ser menos 80 vezes 2x. Então, vai me dar no numerador menos 160x. Né? Sobre, né, o quadrado, né, da expressão de baixo. Ok? Então, vai me dar justamente isso aqui. Certo? Então, faz agora com y, né? Deriva só em relação a y aqui e depois em relação a z. Então, você vai ter isso aqui, né? Essa expressão aqui. Né? Que eu simplifico, eu vou colocar 160 em evidência, né? Isso aqui também em evidência. Né? Então, vai me dar essa expressão aqui. Não, observa, 160 vezes menos xi vai me dar justamente isso aqui. Né? 160 vezes menos 2yj vai me dar justamente essa parte de cima aqui. Ok? Então, continuando. No ponto 1 e 2 negativo, quem vai ser o vetor gradiente? Né? Se eu fizer aqui, ó, 1 e 2 negativo, vou aplicar tanto aqui, né, quanto aqui. Né? Se você for aplicar aqui, ó, 1 e 2 negativos, né? Ó, seria 1 mais 2, aqui vai dar 1, né? 2 vezes 2 dá 4, aqui dá 2, né? 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. A gente já tinha quanto aqui? Eu já perdi até as contas. Deixa eu só refazer. Y sendo 1, né? Já tinha 4 com 12, né? Aqui eu vou ter esses cálculos. Né? Mas aí, só para a gente não perder muito tempo, você substitui aqui, aqui y por 1 e z por 2, né? Que é o que está por menos 2, que é o que está pedindo aqui. E você vai chegar a essa expressão aqui. Ok? Simplifica, você vai ter isso. Ok? Então, esse é o valor do gradiente nesse ponto, certo? Então, pelo teorema 15, a temperatura aumenta mais rapidamente na direção do gradiente. Né? Então, o gradiente de T no ponto 1 e 2 negativo, né, é igual a 5 oitavos vezes menos 1, menos I, menos 2J mais 6K, ou de modo equivalente, né, na direção de menos I, menos 2J mais CK, ou ainda de seu vetor unitário, né, que seria menos I, menos 2J mais CK, 6K, sobre raiz de 41, ok? Que é justamente o vetor unitário desse vetor aqui, na direção desse vetor. Então, a taxa máxima de aumento é o módulo do vetor gradiente, né? Então, vai ser o módulo desse vetor gradiente, ok? Então, 5 oitavos, né, vezes isso aqui, ok? Então, 5 oitavos vezes a raiz de 41, né, que é o módulo do vetor gradiente aqui, certo? Né? Portanto, né, a taxa máxima de aumento da temperatura é 5 oitavos vezes a raiz de 41, né, que é de aproximadamente 4 graus Celsius por metro.